Estamos mais uma vez iniciando o exórdio que vai dar entrada ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Mas antes eu vou convidar a senhora Franciele para fazer a prece inicial. Convido a todos a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós endividados, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. E agora, dando início à leitura do item 3 do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condição muito diferente uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, pelo que Herbie acabou de ler, a gente pode configurar ou caracterizar que existem diversos mundos, certo? Alguns, digamos, menos adiantados do que a Terra, alguns que estão no mesmo nível de adiantamento da Terra e alguns que são mais adiantados, mais elevados. Como ele falou, depende de seus habitantes, então a gente pode observar que aqueles mundos que são menos adiantados do que a Terra, eles possuem uma existência toda material, então a vida moral quase não existe nesses mundos. Sucessivamente, aqueles que são mais elevados do que a Terra, mais adiantados, eles podem ser considerados todos com a vida moral atuante e a vida material deixada para trás. A gente vai dar continuidade aqui. Herbie vai falar um pouquinho sobre os mundos intermediários, que seria mais ou menos o grau em que nos encontramos na Terra. Antes de concluir o pensamento iniciado por Franciele, como podemos observar na Revista Espírita, por exemplo, há diversas categorias de mundos habitados. Como a Franciele disse, existe tanto superior como inferior. Nós estamos tomando o ponto de referência com a Terra. Por exemplo, inferior à Terra, poderia termos a categoria de mundos primitivos. A Terra já é um mundo de expiação e provas. Não existe somente a Terra como expiação e prova. Sabemos que o universo é vasto. Não sabemos se tem um limite. Nós sabemos que o universo é vasto. Sabemos que não há fim. Está sempre em expansão. Logo, podemos ter a ideia de que existem mundos habitados e pode ser que tenha alguns como a Terra, no mesmo nível de evolução moral. Lembrando também que a gente não pode fazer uma classificação absoluta, né? A gente tira essa máxima de acordo com o adiantamento, né, dos espíritos que habitam esses mundos, e de acordo com o que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês ficam agora com mais um estudo do Livro dos Espíritos e até breve. Até a próxima. Olá, eu sou Riane Tovar. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na questão de número 26. Então, Kardec pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Um exemplo bem básico e de fácil compreensão é que quando dormimos, que entramos em estado de vigília e nas condições adequadas ao espírito pode se desprender do corpo, ou seja, da matéria, e ter autonomia para ir a outros lugares. O que a gente pode desenvolver mais aí, tá? Eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano. Muitas vezes nós podemos pensar em alguém e de repente o telefone toca.
né? Esse pensamento que nos advém, essa percepção que nos advém antes do telefone tocar, é uma ideação do pensamento daquela pessoa, né? Que disse, vou ligar para fulano. Então esse pensamento é emitido na nossa direção, é matéria, não é? E é por isso que ele diz, é um outro tipo de matéria, a matéria do pensamento, é uma matéria diferente do espírito, é uma matéria diferente do corpo físico que nós temos. Nós podemos dar um outro exemplo, as perseguições espirituais, não é? Muitas vezes as pessoas dizem que se sentem sem energia, esgotadas fisicamente. É preciso, nos lembra Dr. Ricardo, que nós não possamos levar esse exemplo como o único exemplo a ser dado. Existem outras questões que levam a isso também. Como, por exemplo, a pessoa pode estar corizando o nariz e não necessariamente estar gripada. Mas existem outros motivos que podem levar alguém a lacrimejar, por exemplo, ou corizar o nariz. Então, uma das causas, não é, quando alguém está com um pensamento fixo naquela pessoa, aquele pensamento fixo sobre aquela pessoa pode trazer desconfortos semelhantes a uma perseguição espiritual de um desencarnado. Só que ele está sofrendo a perseguição espiritual de um encarnado. Então, como o fluido do encarnado é mais denso, a matéria mental dele é mais densa, o sujeito se sente esgotado, pode ser aquela pessoa que sente-se sonolento todos os dias. A pessoa pode sentir arrepios durante o dia, ele pode ter sensações de pânico durante o dia, dar taquicardia, ele acha que alguém pode fazer alguma coisa de mal contra ele a qualquer momento. É o pensamento daquela criatura na direção dele, a matéria do pensamento, não é? Então, nós podemos perceber que o nosso pensamento ele é tão matéria quanto qualquer outro tipo de matéria. Esse exemplo que você deu do telefone tocar, isso é muito comum, é bem corriqueiro. Eu acho que várias pessoas se identificaram com isso. Eu sempre ouço também relatos de mães, né, que quando vai ter alguma situação de perigo com o seu filho, elas relatam que pressentem isso. Tem a ver também, talvez? Sim, o pressentimento, aquele sexto sentido, vamos dizer assim, que a mãe tem, muitas vezes, não só em coisas ruins, mas em coisas boas também, não é? Não só quando um filho que está fora de casa vai passar por uma situação de perigo e as mães dizem perceber isso, é preciso que nós façamos uma distinção. Não trata-se simplesmente de um superpoder que a mãe tem de perceber mediunicamente que alguma coisa ruim vai acontecer com aquele filho, mas sim do pensamento que o filho dirige à mãe na hora da aflição. Então, é algo que é inato a nós. Se uma pessoa está sendo agredida, qual é a forma que ela tem de se defender? Se colocar em posição fetal, porque é a posição que ela se sente mais segura, posição que lembra quando ela estava protegida dentro da mãe. Logo, a grande maioria das pessoas também, inatamente, pensa na mãe no momento da aflição. E esse pensamento na direção da mãe, como já existe uma ligação, então é muito mais simples, vamos dizer assim, para a mãe detectar que alguma coisa de anormal, vamos dizer assim, está acontecendo com o filho. Questão de número 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse.
Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Na questão de número 27, Kardec pergunta: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações como esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? É preciso que nós possamos gravar o seguinte: não existem matérias diferentes que formam os mundos. Todos os mundos derivam do fluido cósmico universal. É um único agente que a derivação desse agente forma tudo o que existe. Não é muito difícil para a gente compreender isso. Nós podemos dar o exemplo, por exemplo, do som. Não é? Quando as ondas sonoras elas estão viajando com crista de onda muito curta, nós podemos sentir aqueles sons muito agudos que é como se estivessem furando os nossos ouvidos. Quando essas ondas elas estão viajando com crista de onda mais separadas umas das outras, nós temos aqueles sons graves que, uma vez colocados, eles fazem até tremer o nosso corpo pela parte de fora, não é? Faz com que uma janela se movimente, com que nós possamos perceber o deslocamento do ar quando esses sons estão colocados. E isso não é uma matéria diferente das outras matérias que existem no mundo. Então, nós espíritos, o revestimento de nós enquanto espíritos, o que chamamos de perispírito, e o corpo físico é a mesma matéria, em condições diferentes, em combinações distintas. Eu, enquanto espírito, essência espiritual, não sou uma criação à parte, não sou feito, elaborado de uma matéria diferente de uma árvore, de uma folha, de uma janela. Somos derivações da mesma matéria, em condições diferentes. E aqui, ainda nessa pergunta, número 27, ele continua. Quando diz, esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? E a resposta é, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que chamais fluido elétrico. Fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. A gente não pode tomar o efeito pela causa, ou o agente causador como causa. Mais uma vez, é importante ele perguntar a respeito da eletricidade, porque nós não podemos dizer que
a eletricidade ela é composta de uma matéria diferente. A eletricidade ela é a movimentação ordenada de elétrons dentro de uma corrente de átomos que estão juntos e que geram no liquidificador força, por exemplo, e se transitadas por um filamento geram luz. Então a mesma energia que gera luminosidade através do filamento daquela lâmpada é a mesma energia que faz com que o motor do liquidificador rode, de forma diferente, mas é a mesma eletricidade. Então, esse fluido elétrico, vamos dizer assim, ele não é uma matéria à parte, ele não é uma matéria diferente da matéria do pensamento. Está em outra frequência, tem outra composição molecular, é verdade. Mas também nós não podemos dizer que uma onda eletromagnética de um sinal de TV ou de um sinal de celular é diferente da eletricidade que está na tomada. São composições diferentes, mas são formadas dos mesmos átomos. Na questão de número 28, Kardec pergunta: uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Isso é muito importante, Riane, porque observe, existe uma matéria que é inteligente, nós enquanto espíritos somos criações de Deus, somos uma porção do fluido cósmico universal, mas somos capazes de pensar. Então, se nós que somos capazes de pensar somos uma matéria inteligente, uma pedra, por exemplo, que também é parte do fluido cósmico universal, por que a gente vai dar o mesmo nome a uma pedra, se nós dizemos que a pedra não tem uma capacidade de pensar? E aí, Kardec quer fazer essa distinção. Podemos chamar uma coisa de matéria inteligente e a outra coisa de matéria inerte? Então, as matérias inertes dariam origem a outras matérias inertes e a matéria inteligente daria origem a outras matérias inteligentes, e essa assertiva ela não é verdadeira, porque nós não somos capazes de criar outros iguais. Nós somos co-criadores e não criadores. Co quer dizer participante, participe da criação. Então, se nós só somos participantes da criação, você, enquanto mulher, enquanto jarro divino, pode emprestar um corpo físico a um espírito criado por Deus. Então você receberá alguém que damos o nome diante da nossa sociedade de filho seu, mas o filho é um espírito criado por Deus. O corpo, ele precisa obedecer à sua carga de DNA, a carga de DNA do seu esposo, ele precisa obedecer às ações da natureza, mas aquele que vai animar, o espírito que vai animar aquele corpo, o princípio inteligente, esse é criação de Deus. Por isso que dizemos que todos somos irmãos e que todos somos filhos de Deus. Então o seu filho é tanto filho de Deus quanto você é, não é? Então isso nos cria várias implicações morais, não é? Porque nós estamos recebendo um cheque em branco da justiça divina e vamos entregar aquele cheque de que maneira? A gente está recebendo alguém que nos foi confiado para que possamos educar perante a justiça divina. E aí, como é que nós vamos prestar conta desse ser que nos foi confiado a educação perante Deus? Isso nos cria outra problemática, a de respeito. Porque se a mãe e o pai veio primeiro, há de haver sempre respeito daqueles que vieram depois.
E nós observamos que essas problemáticas acabam se encaixando, porque não é possível que se ame sem que se antes respeite. E não é possível que se respeite sem que se antes admire. Então, o erro seria ir atrás do amor do filho. Não é? O amor é alguma coisa que se constrói. E se constrói através do respeito. Respeito, algumas vezes, requer autoridade, mas não autoritarismo. Esse não é bem o tema que estamos tratando, mas nós estamos percebendo que de tudo que a gente trata sempre vai implicar em leis morais. Em nota, ainda no Livro dos Espíritos, nos traz que o fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se originam ou não de uma só fonte, se há pontos de contatos entre ambas, se a inteligência ela tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas nos mostram como sendo distintas, daí o há de considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. A prudência nos diz que nós devemos considerar Deus, Criador de todas as coisas, nós, princípios inteligentes. Esses princípios inteligentes, para interagir com esse corpo físico que nós temos hoje, precisamos de algo que seja meio, que nem seja completamente quintessenciado, mas que também não seja completamente materializado. É aquilo que nós chamamos de perispírito, mas nós não podemos afirmar que o perispírito é parte do espírito. É essa a prudência que Kardec coloca. Não é possível que nós fechemos questão a respeito disso. Sabemos que existe, mas a propriedade disso é criação do espírito ou é simplesmente um invólucro que se rompe, como se rompe o corpo físico com a falência dos órgãos? Para isso que nós estamos aqui. É para isso que se propõe a doutrina dos espíritos, a iniciar essas investigações e chegarmos num denominador comum. A gente encerra por aqui o programa de hoje, lembrando sempre que esse conhecimento da divindade, ele, vamos dizer assim, que avança quando nós nos colocamos em situações de caridade, de respeito, como Tovar bem falou, pelos nossos pais, mas quando nós entramos em harmonia com as obras do Criador. Então, para conhecer a Deus, para conhecer o universo que rege, que nos rege, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós compreendemos. E aí fica muito mais fácil nos entrar esses conhecimentos. E aí fica esse pensamento para que nós possamos observar se essa distância, se essa dificuldade que temos ou se essa facilidade, ela nos mostra como que nós estamos nos colocando diante de Deus, como que nós estamos nos colocando diante das leis morais que Ele colocou para nos reger e para que a harmonia pudesse reinar entre os povos, entre os mundos. Bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Maria, Mãe de Misericórdia Infinita, mais uma vez rogamos-te, Mãe de Misericórdia Infinita, iluminação às nossas consciências, auxilia-nos a trilhar o caminho do bem, que a ninguém façamos, Mãe, aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Permanece conosco, hoje e sempre.
Assim seja.